Olá, Miguel Poiás Maduro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Olá, obrigado eu. Miguel, eu estava a pensar, eu penso que foi há cerca de 9 anos que iniciou funções governativas como ministro. E nessa altura, se conseguir olhar para trás e pensar no país que imaginava versus o país que temos hoje, quais são as grandes alterações? Não são muitas, e talvez isso não seja bom sinal, porque nós precisamos de algumas alterações mais profundas. Eu acho que o aspecto em que o país hum, teve uma evolução mais positiva, hum, do ponto de vista estrutural, o crescimento das nossas exportações. E, portanto, temos uma economia que tem demonstrado capacidade de ganhar alguma competitividade externa. Acontece que tem ganho essa competitividade externa em setores muitas vezes sem alto valor acrescentado, como é o turismo, ou pelo menos o turismo como é normalmente praticado, não é? Portanto, que depois conferem e se traduzem em salários baixos. Nós somos um dos países em que o salário médio está mais próximo do salário mínimo, portanto, desse ponto de vista, acho que nos últimos 9 anos o país não teve assim uma transformação muito significativa e isso repercute-se na circunstância de continuarmos em larga medida em estagnação económica. Temos naturalmente efeitos conjunturais de maior crescimento ou recessão dentro deste longo ciclo dos últimos 25 anos, mas isso é natural. Por exemplo, acontece agora em função da pandemia. Com a pandemia tivemos uma queda enorme da nossa economia, fomos um dos países que a economia mais caiu e que mais demorou a recuperar, mas agora com o regresso do turismo temos uma reposição, digamos, do estado natural da nossa economia, do estado normal da nossa economia, com um crescimento significativo, mas que é um crescimento significativo que se traduz numa mera recuperação daquilo que era esse estado normal da nossa economia. Portanto, em termos de transformação estrutural da economia, em termos de transformação estrutural daquilo que são problemas do país, como a desigualdade, como a baixa mobilidade social, em termos de enfrentar aquilo que são os grandes desafios do país, do futuro, que é o desafio que nos coloca em termos de sustentabilidade social, a nossa evolução demográfica, por um lado. O desafio que nos coloca a questão das alterações climáticas e a adaptação do nosso país ao que decorre daí. O desafio que nos coloca a transformação tecnológica, acho que não temos mudado muito. Acho que nestes últimos 9 anos, direi que o país teve uma enorme resiliência, coragem e capacidade de ultrapassar a grave crise económica que enfrentou, e, portanto, desse ponto de vista conjuntural, os sacrifícios dos portugueses conseguiram levar-nos a superar essa crise, mas não fizemos uma verdadeira transformação estrutural. Os grandes fatores estruturais que determinam a evolução da nossa economia e que têm determinado os últimos 25 anos de estagnação económica mantêm-se. Miguel, e essa é uma questão que é assim, eu acho que há uma coisa que nós todos reconhecemos a Portugal e é evidente, ou seja, os portugueses têm uma capacidade grande, como disse, de resiliência e de combate à adversidade, ou seja, quando as coisas ficam mesmo duras, e foi na crise financeira, foi na pandemia, e infelizmente se calhar vai ser agora pelas razões que conhecemos, nós respondemos, acho que bem, sempre, enquanto povo, uma capacidade de sofrimento, mas quando estamos em bonança, nunca conseguimos fazer aquelas que são as reformas que parece que toda a gente concorda, ou seja, em que há um conjunto de diagnósticos, mas a verdade é que passa o tempo e não as fazemos. E isso leva-nos a uma estagnação, como disse também, leva-nos hoje a sermos ultrapassados pela maior parte dos países com quem, de certa forma, competimos, os países da União Europeia, e tudo indica que daqui a alguns anos nós estaremos provavelmente, se calhar no final do ano ou 2 anos, estamos já só com 4 países atrás de nós, e daqui a uns anos podemos estar em último lugar em termos de desenvolvimento económico. Como é que isto é possível? Porquê é que não acontece? Porquê é que não mudamos? Costumo chamar, há um grande consenso no país quanto ao diagnóstico, digamos, que a nossa economia assenta em atividades de baixo valor acrescentado, pouca complexidade e, portanto, paga baixos salários, que temos problemas estruturais em termos de desigualdade, pouca mobilidade social.
mas depois já não há verdadeiramente consenso, nem procura de consenso, quanto àquilo que é necessário para mudar isso. E eu acho que nós temos realmente demonstrado como povo uma grande capacidade de sofrimento e de resiliência face às adversidades, mas ao mesmo tempo pouca vontade coletiva de mudar. O que é um bocadinho paradoxal, porque significa que nós parece que nunca conseguimos tirar bem conclusões dos períodos difíceis que atravessamos. Quando atravessamos períodos difíceis, somos resilientes, temos capacidade de os aguentar, de assumir esses sacrifícios e de os ultrapassar, mas não temos capacidade depois de dar o salto, tirar daí consequência para dar o salto. Eu acho que isso tem a ver, eu costumo dizer que há as causas, e nós podemos dizer muitas, por exemplo, da nossa estagnação económica, é a questão do baixo nível de educação comparado com outros países europeus, pode ser a questão da carga fiscal, pode ser a questão de outros custos de contexto, pode ser a questão da burocracia da nossa administração pública. Quer dizer, há várias hipóteses aí, mas eu acho que o mais importante que explica porque é que nós nem sequer conseguimos trabalhar bem essas hipóteses, essas variáveis que podem contribuir para a situação em que nos encontramos e para estarmos a ser ultrapassados por outros países. Acho que o que explica isso é o que eu costumo chamar a causa das causas, e que nós valorizamos pouco, que é a fraca qualidade das nossas instituições públicas e privadas, quer as instituições de Estado, quer as instituições de mercado. Nós temos uma administração pública fortemente partidarizada, portanto, pouco meritocrática, por um lado, que depois essa forte partidarização leva a uma forte desconfiança dos cidadãos face à administração e a uma fraqueza enorme da sociedade civil, porque uma sociedade civil acha que quando está a lidar com o Estado, não está a lidar com o Estado enquanto entidade neutral e isenta, está a lidar com o Estado enquanto partido político que controla esse Estado, isso desde logo enfraquece a sociedade civil, enfraquece a capacidade de escrutínio, e enfraquece a capacidade de inovação dentro da nossa sociedade civil. Mas esta falta de confiança, que aliás todos os estudos indicam dos cidadãos portugueses que é das maiores no Estado, e que do meu ponto de vista é reflexo dessa partidarização do Estado, que é apenas um exemplo dessa fraca qualidade das instituições, por sua vez também gera depois desconfiança do Estado em relação aos cidadãos. Porquê? Porque é que uma administração pública em geral se protege dessa desconfiança que os cidadãos têm? Sendo mais burocrata, mais formalista, ou seja, não tendo autonomia de decisão. Porque essa autonomia de decisão pode ser vista como estando capturada pelo partido político, que por sua vez captura e controla o Estado. E portanto isso cria um ciclo vicioso, em que leva a uma administração pública menos eficiente, porque é sobretudo formal e profundamente burocrática. Mas esse é apenas um exemplo da fraca qualidade das nossas instituições. Se nós temos, por exemplo, também reguladores independentes que não estão fortemente qualificados, que não têm forte independência, que temos até, por exemplo, um primeiro-ministro que diz que a ideia dos reguladores independentes é uma coisa que não faz sentido, isso significa que não temos uma lógica de contrapoderes, não temos aqueles que devem escrutinar o poder. E esse escrutínio do poder é fundamental para a qualidade das políticas públicas, para a qualidade da governação. Não temos também sistemas de avaliação das políticas públicas de qualidade. Não pensamos as políticas públicas em termos de sistemas de incentivos, mas sim numa lógica quase causal. Eu costumo dar um exemplo. A nossa formação profissional é, sobretudo, determinada pelo volume de pessoas. Nós, em termos relativos, somos dos países até que estamos acima da média no que investimos na formação e profissional, mas com muito menos resultados que outros países. Porquê? Porque a nossa formação profissional se concentra no número de pessoas que são sujeitas a cursos de formação e não na qualidade dessa formação. Portanto, na empregabilidade, por exemplo, que daí resulta, penalizando ou premiando com base nisso. Isso tem tudo a ver, portanto, com a fraca qualidade das nossas instituições. Eu falei aqui sobretudo daquelas do Estado, mas poderíamos falar também desde o privado. A fraca qualidade das nossas empresas, da gestão empresarial, em muitos casos, tem a ver também, e a consequência da própria fragilidade das instituições em geral. Então temos um Estado que, a partir daí, se concentra em que a sociedade civil se concentra muito mais em procurar retirar rendas, em extrair rendas desse Estado, do que em ser competitiva e criar riqueza, porque a fraqueza das instituições do Estado
é esse tipo de cultura que promove. E este é um ciclo vicioso que é difícil e às vezes parece quase impossível em Portugal. Por isso é que eu acho que a prioridade é essa causa das causas, deveria ser a reforma da qualidade dessas instituições. Eu costumo valorizar muito esse tema, até porque acho que ele é dos menos valorizados e é o mais importante, é o que está a montante de tudo o resto. Para nós temos que conseguir ter políticas públicas de qualidade, políticas públicas que promovam as reformas necessárias da economia, do sistema de justiça, da administração pública, tudo isso. Nós precisamos ter uma sociedade civil e um Estado com instituições de qualidade. E esse devia ser o nosso primeiro foco. Como é que nós garantimos isso? Por exemplo, despartidarizando fortemente a administração pública. Mas não é o que está... Miguel, eu estava aqui a ouvi-lo e a pensar. Eu não sei se já foi há mais de 20 anos que o Miguel Cadilho escreveu o livro sobre o peso do Estado, penso que era assim que se chamava, e falava sobre os custos de contexto, e portanto na altura até se falou muito e estava nos jornais, mas nada, se nós pensarmos bem, nada aconteceu em Portugal, portanto, e terá sido mais de 20 anos que essa discussão já se tem e não conseguimos. Mas há uma questão que eu costumo dizer, nós podemos discordar sobre qual é o peso adequado do Estado. E, portanto, temos Estados bem-sucedidos com maior peso ou menor peso do Estado. E, portanto, temos aí uma discussão, por exemplo, liberais, não liberais, sobre qual é o grau de intervenção do Estado na economia. Mas devíamos ser capazes de concordar, pelo menos, que o Estado não deveria ser partidarizado, que o Estado não deveria ser sujeito a controle político, independentemente do seu peso. Isso devia ser o objetivo de um compromisso maior entre diferentes pontos políticos. Portanto, há uma questão que é relevante, que é qual é o peso do Estado. Em Portugal, a questão do peso do Estado torna-se ainda mais problemática porque esse Estado está partidarizado, ou seja, se nós temos um Estado partidarizado e depois tem muito peso na economia, isso faz uma sociedade civil fraquíssima. Porque lá está, as pessoas sabem, quando estão a lidar com esta entidade poderosíssima que controla praticamente grande parte da atividade no país, que é o Estado, ainda por cima esse Estado não é uma entidade neutral e isenta, é uma entidade partidariamente controlada. Sem dúvida. Assim, para não ficarmos deprimidos, vamos passar para outro tema. o Miguel fez parte de um grupo europeu que fez, inclusive, um estudo sobre a imprensa livre e plural na Europa. Como é que e já foi também há alguns anos, se não me engano. Ou seja, como é que tem visto a evolução, precisamente ao nível da liberdade e do pluralismo da imprensa, com tudo que tem vindo a acontecer na Europa, até com o aparecimento de muitos populismos e, portanto, de um conjunto de tensões que há? Hoje temos uma imprensa mais livre e mais plural, ou pelo contrário, temos uma imprensa que está sob perigo de se tornar cada vez menos livre? Portanto. Os riscos para o pluralismo dos mídias e para a liberdade de informação têm vindo a aumentar. Têm vindo a aumentar por duas razões fundamentais que estão relacionadas entre si. A primeira é o desafio em termos de modelo de negócio para a sustentabilidade dos mídias tradicionais. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que, curiosamente, o consumo de notícias e o interesse pelas notícias tem vindo a aumentar da parte dos cidadãos. Mas esse aumento não se tem traduzido em novas fontes de financiamento dos mídias tradicionais. Porquê? Porque as pessoas consomem notícias de forma diferente, os mídias tradicionais não se souberam adaptar ou não conseguiram adaptar, é muito difícil neste contexto novo adaptar-se e gerar receitas a partir das novas formas de consumo que ocorrem sobretudo nas redes sociais e de forma digital e até às vezes as pessoas partilhando PDFs dos jornais livremente e portanto isso está a colocar em causa a sustentabilidade financeira dos mídias. Ora, se os mídias não se sustentam com base nos próprios conteúdos informativos, noticiosos e opinativos que fornecem, então eles ficam dependentes de outras fontes de financiamento mais opacas. Miguel, mas essa questão é uma questão muito interessante e é precisamente que é a questão que já se escuta também há muitos anos nos mídias, que é como é que eles conseguem financiar através da sua atividade. Mas nós hoje encontramos coisas interessantes que é, por exemplo, o caso do Observador em Portugal, que não conhecendo eu obviamente as contas deles, mas vejo que tem tido cada vez maior alcance, mais receitas, imagino eu,
e, portanto, a equipa, se não me engano, cresceu de 40 pessoas no início para hoje são cerca de 140, e, portanto, ou seja, quando há qualidade, e as pessoas veem, e uma das questões que havia há uns anos era de que as pessoas não liam grandes textos. O Observador tem reportagens enormes, e o que é certo é que as pessoas leem, as pessoas valorizam a qualidade. E portanto, esta questão que falava do opaco versus financiamento do core, como é que nós ficamos nesse estudo? Eu não sei se o Observador já dá lucro. Também não sei, né? Também não sei, claro, Pronto, não é evidente. é isso. Terei as minhas dúvidas. Eu acho que eles têm um bom, digamos, núcleo de investidores que tem estado disponível para apoiar esse projeto de mídia, não é? E que o faz com transparência. Naquele caso, nós conhecemos quem são os investidores por trás do projeto. Noutros casos, não conhecemos e, portanto, aquele controle, ou só conhecemos a fachada, não conhecemos quem verdadeiramente está por trás do projeto, porque às vezes há circunstâncias, mesmo com normas de transparência sobre a propriedade e sobre o financiamento dos mídia, mesmo assim por vezes é possível contornar essas normas, não é? Mas, portanto, eu não sei se o Observador é ou não. Há projetos de sucesso hoje em dia, já, portanto, como eu disse, como eu estava a dizer, há um grande desafio em termos de sustentabilidade devido à dificuldade que muitos mídias têm tido de encontrar um novo modelo de negócio, mas do meu ponto de vista, e eu sempre tenho dito isto, era um problema de transição, ou seja, na medida em que o interesse pelas notícias, o consumo de notícias tem vindo paradoxalmente a aumentar, e no longo prazo eu acho que os projetos de mídia têm forte potencial de sustentabilidade, mas há aqui uma fase de transição, de adaptação a novos modelos de negócio que é difícil, e temos alguns casos de sucesso. O New York Times, por exemplo, é um caso enorme de sucesso na utilização dos meios digitais e na transformação para um modelo de negócio digital, mas temos outros em que isso não tem acontecido necessariamente. E, portanto, cria dificuldades. Acresce a isso que as redes sociais estão a traduzir-se numa transformação da natureza de edição do nosso espaço público, ou seja, antigamente o nosso espaço, eu costumava chamar os jornalistas os editores da democracia, porque eram eles que definiam, no fundo, em larga medida, quais eram os temas que nós cidadãos discutíamos, qual era a informação que tínhamos para discutir esses temas, com base naquilo que líamos, nas notícias que víamos nos telejornais, que ouvíamos na rádio, tudo isso. Hoje em dia, muitos dos temas que nós discutimos têm a ver com aquilo que aparece nas nossas páginas, nas nossas timelines, do Twitter, do Facebook, das redes sociais. E esses conteúdos informativos que nos chegam por via das redes sociais são editados de forma exponencialmente diferente, não é? Porque os algoritmos têm critérios editoriais diferentes dos jornalísticos, não é? Critérios editoriais que são guiados pelos objetivos comerciais, que não são objetivos de mídia, e que são objetivos e, portanto, tendem-nos, por exemplo, a aprofundar só e a dar-nos só informação que corresponde àquilo que são as nossas preferências passadas. E, portanto, nós estamos sujeitos ao contacto com menos pontos de vista diferentes dos nossos, e, portanto, a ter as chamadas bolhas de informação, a ouvir sobretudo aquilo que reflete as nossas próprias preferências passadas. E o segundo aspecto é que a desinformação, que sempre existiu, hoje em dia aumenta de forma exponencial, porque a transformação, porque a velocidade e o âmbito de disseminação de informação promovido por via digital é muito superior àquela que acontecia com os mídias tradicionais. Eu costumo dizer, a transformação digital teve para a disseminação de informação, tem para a disseminação de informação o mesmo impacto que teve a impressão, que mudou o ritmo e o âmbito de disseminação de informação de tal forma que muda a própria qualidade e a natureza dessa informação. Da mesma forma que a impressão, no bom e no mau. A impressão promoveu a disseminação, promoveu cooperação como nunca aconteceu, disseminação de informação, de ideias como nunca aconteceu na história, de uma forma extraordinariamente positiva, mas também trouxe com isso custos, porque
também dissemina mais facilmente informação falsa e ideias perigosas. É o mesmo que acontece com o mundo digital. E, portanto, o que nós temos aqui é a necessidade de pensar também nos processos de edição da informação no mundo, no mundo digital. E não correr o risco, que é aquilo que assistimos, que as normas editoriais que resultam dos algoritmos dos projetos das redes sociais passem a ser as normas editoriais dos mídias tradicionais. Esse é um grande risco a que assistimos, porque nós temos de assegurar qualidade nesses processos editoriais. Oh, Miguel, eu não resisto, há uma pergunta que eu não resisto de fazer, que é assim, pode ser que você me consiga convencer, até hoje ninguém conseguiu, mas dadas as funções que já teve, porque é que nós temos um canal de televisão público? Eu sou defensor de um canal de televisão público, Eu sei que portanto, sim, ao por isso é contrário que eu gosto sempre de ouvir, até se alguém um dia me convence. Eu explico porquê, qual é, precisamente porque nós não temos, atenção, quase todos os países têm canais de televisão público, portanto, não é uma coisa portuguesa. Mesmo países profundamente liberais têm canais de televisão público. E qual é a razão que a maior parte dos países, e que é particularmente importante em países como o nosso? Nós não temos um mercado que assegura sustentabilidade financeira a vários canais de televisão privados. Não seria viável isso. O investimento que isso requer não permitiria a viabilidade. Nós temos duas formas de assegurar o pluralismo, que é aquilo que se chama o pluralismo interno, que é dentro dos meios de comunicação social, garantir, e por exemplo, dentro dos meios de comunicação social público, garantir que há uma independência face ao poder político, face aos governos, para que esse órgão de comunicação social público se garanta realmente pluralismo e vários pontos de vista, seja uma forma de garantir que vários pontos de vista estão representados no espaço público, ou temos uma forma alternativa que é o chamado pluralismo externo, que é assumir que o mercado vai permitir que vários órgãos de comunicação social existam, incluindo a nível de televisão, que, por exemplo, ao nível da informação, garantam a multiplicação de espaços de opinião e a multiplicação de pontos de vista. Ora, o nosso mercado televisivo nunca iria permitir que a nível privado existissem televisões com órgãos de comunicação social, com fontes de informação múltiplas, que garantissem por si só o pluralismo. Portanto, eu acho que faz sentido num mercado como o nosso, o risco que nós corríamos era que o mercado televisivo, pela sua natureza, se tornasse um oligopólio, com 2, 3 operadores privados dominados. Isso também, do meu ponto de vista, também é perigoso. Portanto, eu prefiro um modelo híbrido, em que o que é importante é que, para além do modelo privado, do mercado privado, até para ajudar à regulação desse mercado privado, e portanto que esse oligopólio não assuma tanto poder, existe também um órgão público. O que é fundamental é que esse órgão público esteja sujeito, na sua organização interna, e não era o caso, foi aquilo que nós tentámos fazer, e ainda há caminho pela frente, mas acho que se deu alguns passos positivos, que esse órgão público esteja sujeito a uma separação clara do governo e do poder político. Isso é que é para mim fundamental, que era um modelo BBC e um modelo que um bocadinho eu tentei, nas minhas responsabilidades governativas, trazer para Portugal. Esta conversa é uma discussão que dava para 2 horas e, portanto, não podemos ter. Sim. Eu sempre tive uma dúvida quase matemática em relação à RTP, ou seja lá o que for o serviço público, e isso é uma discussão que se pode ter. Na minha perspectiva, ao longo da vida, a RTP provavelmente representou em 20% da sua programação. Ora, se ela custa 100 e representa em 20, se calhar, se em vez de custar 100 eu gastasse 50 a pagar aos privados para garantir esse pluralismo, se calhar o resultado era melhor. Ou seja, eu acho que conseguia lá chegar aí não tendo a produção. Porque a produção não faz, muitas vezes não faz, ou acho que a maior parte das vezes não faz. Mas o problema é de duas coisas. Ia criar exatamente menos liberalismo e menos liberdade. Vou-lhe explicar porquê. Porque se esses 50 que ia dar aos privados no mercado como o nosso iam ser relevantíssimos para os privados. E, portanto, estava a dar um poder enorme ao Estado sobre a programação dos privados e de condicionamento dos privados.
ao governo que estivesse no poder. Portanto, iria ser mais condicionante para a liberdade de informação e pluralismo do que o modelo que temos hoje, que é um modelo que no seu hibridismo, se nós depois, dentro da televisão pública em particular, então também tivermos separação clara face ao governo, acaba por garantir mais liberdade do que termos apenas 2 ou 3 operadores privados, já de si um oligopólio, não verdadeira concorrência, e depois ainda por cima um oligopólio que assentava em boa parte em rendas do Estado, porque para eles garantirem e prestarem esse serviço público estavam dependentes do Estado e, portanto, o governo, e aí o condicionamento financeiro, dar dinheiro a um operador económico privado, como nós vemos, aliás, na nossa economia e muitas outras matérias, pode ser maior do que um regime institucional de uma televisão pública em que nós temos pelo menos mecanismos de checks and balances e de separação de poderes. Não ficando completamente desconhecido, mas é um argumento válido. Miguel, estamos a chegar, ainda temos mais 5 minutos. Eu gostava de ir a uma outra função sua também, porque já teve aí uma vida muito diversa e que tenho alguma curiosidade, que é o papel que teve na FIFA, ou seja, no mundo. Como é que é o mundo do futebol internacional visto por dentro? Ou seja, não no jogo que se joga nas 4 linhas, que esse aí nós vemos, mas aquilo que é um jogo de bastidores e que muitas vezes temos uma ideia de que tem pouca transparência e se calhar muita opacidade e até outras coisas algo estranhas. Tem muitas coisas que não são estranhas, mas são terríveis. O que acontece é um bom exemplo de que nem sempre privado, uma organização privada significa o liberalismo, garante liberalismo e mercado livre. O que acontece no caso da FIFA é a atribuição de uma parcela muito grande de mercado a uma entidade em regime de monopólio e a atribuição em simultâneo a essa entidade do poder de regulação sobre essa atividade e de organização dos eventos nessa atividade. Ou seja, a FIFA tem uma posição inacreditavelmente poderosa sobre um parcela de mercado, porque é ao mesmo tempo organizador de eventos, alguns dos principais eventos organizados pela FIFA, ou por entidades licenciadas e concessionadas, no fundo, a quem a FIFA concessiona a organização dos campeonatos nacionais, tudo isso, e ao mesmo tempo regulador, porque define as regras que as empresas, clubes de futebol, estão sujeitas para poder participar nessas competições, os atletas, as transferências dos atletas, os contratos, as regras principais dos contratos a que estão sujeitos. Ora, esta atribuição de um poder tão grande a uma entidade privada, sem sujeição a qualquer mecanismo de responsabilização interna, sem verdadeiros critérios de democraticidade e representatividade interna, sem checks and balances internos, as entidades supostamente independentes dentro das nações do futebol não o são, na verdade, é o caldo ideal para que com essa opacidade se desenvolvam atividades criminosas, e por isso é que lavagem de dinheiro, o futebol é identificado como uma das atividades em que isso mais ocorre. Por isso é que a corrupção é generalizada no futebol e nós temos apenas descoberto parte da corrupção que lá existe. Por isso é que os conflitos de interesse são enormes. Tem pessoas que ao mesmo tempo atribuem os direitos televisivos de competições desportivas, e não é apenas do futebol, não é? Estamos a falar aqui do futebol, mas o Comitê Olímpico Internacional é a mesma coisa, não é? Tem pessoas que atribuem esses direitos televisivos, ou atribuem as competições e depois retiram benefícios, são os próprios beneficiários disso, não é? Ora, este caldo é naturalmente extraordinariamente negativo. Eu sou muito crítico do que acontece nesta área. Eu defenderia a necessidade, defendo e compreendo a necessidade de dar alguma autonomia às organizações que gerem o desporto e o futebol, mas sujeitando a atribuição dessa autonomia ao cumprimento de um conjunto de critérios que garantam boa governação, separação de poderes, instrumentos de escrutínio adequados, controles de integridade, todo um conjunto de condições que me parecem fundamentais. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar a assistir à multiplicação de escândalos e é apenas uma ínfima parte do que acontece, porque a própria natureza e a opacidade dessas instituições dificulta desde logo a própria revelação
dos escândalos e dos problemas de governação que lá ocorrem. Miguel, mas aí é uma coisa que eu acho que é importante sempre reforçar, que é quando alguém é liberal, que é o meu caso, e que é defensor do mercado, não é contra o Estado, bem pelo contrário. Claro, Eu quero um Estado claro, forte. Eu quero um Estado forte que regule, não quero um Estado que seja produtor, que seja ator, que seja regulador, que seja uma FIFA, ou seja, não quero. E também não quero privados que sejam um Estado, que é o caso da FIFA, que lhe delegaram quase o poder de Estado, ou se calhar maior que um Estado até, porque tem é maior que o Estado. e, portanto, é maior que o Estado. E essa é que é uma questão que também é importante, porque às vezes as pessoas, quando ouvem, acham alguém é liberal, não é? Quando, não, eu sou totalmente a favor do Estado, mas é naquilo que, na minha perspectiva, certa ou errada, deve ser o papel do Estado. Eu costumo dizer, uma empresa em regime de monopólio, ou uma organização privada em regime de monopólio sobre uma determinada área de mercado, é um Estado. Sem dúvida, sem dúvida. Acaba por se controlar com o Estado. Portanto, a importância que há é ter mecanismos de escrutínio que garantem a concorrência, porque essa concorrência é, desde logo, a maior forma de escrutínio, de checks and balances, e onde essa concorrência não ser possível, nós temos que colocar de pé outros mecanismos de controle, de escrutínio e de responsabilização. E isso é o que não acontece no mundo do futebol e no mundo do desporto em geral. Em 30 segundos, depois de tudo que dissemos, vale a pena mantermos a esperança no futuro para o nosso país e para o nosso mundo? Não, eu costumo dizer, eu faço um diagnóstico bastante pessimístico da nossa realidade, e não apenas em relação a Portugal, mas continuo a ser um optimista porque eu acredito na nossa capacidade de mudar e sobretudo, acho que temos de agir com o otimismo. Não podemos transformar as nossas preocupações com o diagnóstico que fazemos numa abordagem cínica perante a vida, que nos leva, no fundo, a apenas reforçar ainda mais os problemas, e o que eu acho que nós temos é de agir o contrário, continuar a agir pensando que vamos conseguir mudar e que temos de contribuir para essa mudança, e o que nós podemos, e podemos fazer isso de diferentes formas. Eu hoje faço-a, não já em funções governativas, por exemplo, mas faço-a enquanto pessoa que comunica no espaço público, que enquanto investigador trabalha em alguns destes temas, escreve sobre eles, e portanto tenta mobilizar, digamos, a sociedade no sentido dessas mudanças que eu entendo são importantes. E eu concordo em absoluto consigo, ou seja, independentemente do diagnóstico que façamos e dos problemas que tenhamos, eu acho que nós temos quase uma obrigação moral enquanto seres humanos de lutar todos os dias para melhorar aquilo que temos. Aliás, devo dizer que já agora que é o mérito de um projeto como Mais Liberdade, não é? Partindo-se ou não de todas as posições e de tudo aquilo que é dito e feito no Mais Liberdade, tem esse mérito enorme de ser um projeto da sociedade civil, de pessoas que querem contribuir para a mudança. Miguel, muito obrigado.